Bem-vindos ao Ministério Andando com Deus, que tem como objetivo alertar e ensinar o povo remanescente de Deus nestes últimos dias. Ouviremos hoje, com Giancarlo de Miranda, o tema O Maná do Dia do Juízo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Agora vamos orar. Senhor, nosso Deus que estás nos céus, neste momento, reconhecemos que precisamos de uma bênção especial que venha aí de seu trono de graça, do lugar santíssimo do santuário. Nos ajude hoje, que pela fé entremos no santuário e vivamos a experiência que o Senhor deseja para o seu povo. Ilumina nossas mentes, fortalece nossa vontade e nos capacite para vivermos a Tua verdade. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Eu gostaria, antes de qualquer coisa, agradecer essa igreja, agradecer aos irmãos pelo cuidado de vocês, pelo carinho de vocês. Também gostaria de agradecer ao Senhor pelo passeio que tivemos aqui na Casa Publicadora. Foi um passeio sensacional para nós, para mim, para a Tatiana. Não sabíamos que a Casa Publicadora era tão organizada e tão forte, tão empenhada na obra de Deus. Nós imaginávamos, mas só mesmo vendo para que nós consigamos ver a realidade, né? E nós já estivemos em outros lugares da Igreja Adventista, como a Associação Geral. Eu digo para vocês que a Casa Publicadora Brasileira é mais bonita, mais organizada que a Associação Geral da Igreja Adventista. Até mesmo estive em hospitais como o Hospital de Loma Linda, a Universidade de Loma Linda. Eu posso dizer também que é muito mais organizado, muito mais bonito do que Loma Linda também. Louvado seja Deus por isso, que tem dado capacidade a homens de administrar a sua obra e tem também usado irmãos aqui dessa igreja e de outras igrejas para dar continuidade à obra de publicação. Talvez os irmãos não saibam, mas eu sou um grande apoiador da obra de publicação. Nunca trabalhei em uma casa publicadora da igreja. Na verdade eu trabalhei, mas não atuando na área da publicação em si, mas eu era coportor e líder de coportagem na Review and Herald, e eu aprecio muito a obra da coportagem, a obra da folha impressa. O Espírito de Profecia diz que o alto clamor será grandemente proclamado através dos nossos livros, que saem de nossas casas publicadoras e que iluminará a terra com a glória de Deus. Então nós devemos realmente valorizar essa obra e investir na obra de publicação e de coportagem. Louvado seja Deus pela obra que está sendo feita lá. Se você veio aqui para estudar a palavra de Deus, você veio com a motivação correta, amém? Nós vamos realmente estudar a palavra de Deus, até porque ainda que eu quisesse contar a historinha para vocês ou fazer alguma piada aqui para vocês, eu não ia conseguir. Porque Deus não me chamou para isso. Deus chamou os seus servos para proclamar a verdade, amém? E hoje nós vamos continuar estudando a palavra de Deus. Eu coloquei aqui no primeiro slide o site que eu falei para vocês, onde você pode encontrar sermões, www.iceves.org. ICEVES significa Instituto de Capacitação Evangelística do Espírito Santo. Essa é uma escola privada, particular, que nós fundamos no estado do Espírito Santo, e nós queremos treinar homens e mulheres para proclamar as 3 mensagens angélicas. Temos cursos de férias, como de 1 semana, também temos cursos mais longos, como de 4 meses, 8 meses. Isso depende da necessidade de cada estudante ao escolher o curso. Continuando de onde nós paramos ontem, o tema de hoje será o maná do dia do juízo. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas a verdade é que eu estou com boas intenções cercando os irmãos. No sábado nós falamos sobre o espírito de profecia, não foi isso que nós falamos no sábado? E ali eu mostrei que
tanto os escritos de Ellen White quanto a Bíblia Sagrada são luzes menores que apontam para a luz maior, que é quem é a luz maior? Jesus Cristo. Nós aprendemos que, na verdade, não existe grau de inspiração do profeta. Ou o profeta é inspirado ou ele não é. Ou ele é 100% de Deus ou ele não é de Deus e acabou. Então nós vimos que, na verdade, a irmã White, como muitos costumam dizer em nossa igreja, ela não é uma luz inferior à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Estão ambos no mesmo nível, só que Deus concedeu o espírito de profecia, porque nós falhamos em compreender as verdades já reveladas. Então, para clarificar, para nos ajudar a discernir, entender o que Deus já havia revelado, Ele deu o espírito de profecia para nós. Assim como Ele deu o espírito de profecia nos dias da igreja judaica com João Batista. João Batista não trouxe luz nova, mas ele estava ali para ajudar a igreja judaica a compreender as profecias já reveladas. Então, basicamente, a nossa conclusão é que nós devemos ler e confiar no espírito de profecia, assim como nós devemos ler e confiar na Bíblia Sagrada. Aí nós aprendemos no domingo sobre o espírito e poder de Elias, que será manifestado na igreja, no crente fiel que vive e prega as 3 mensagens angélicas. E nós verificamos que essa mensagem, ela não é só pregada por palavras, mas ela é também pregada de que forma? Vocês se lembram? Através do nosso estilo de quê? Nosso estilo de vida. E nós vimos que Elias e João Batista tinham um estilo de vida peculiar. Era um povo separado do mundo. Um povo puro e santo para proclamar uma mensagem pura e santa. Isso envolvia também, como nós vimos, a reforma de saúde que João Batista vivia e também a reforma do vestuário, a modéstia cristã. Ontem nós estudamos que Jesus tem passado do pátio para o santo, do santo para o santíssimo, e os crentes devem olhar para Jesus e acompanhar Jesus pela fé aonde ele está. Alguns crentes ficaram no pátio, ficaram para trás porque Jesus não está no pátio. Ele não está na cruz do Calvário. Jesus foi para o santo e alguns crentes seguiram a Jesus. Mas quando Jesus foi para o Santíssimo, nós vimos ontem o que aconteceu com a maioria dos crentes. Ficaram para trás e poucos seguiram Jesus para o Santíssimo. E a advertência para nós é que nós devemos, pela fé, seguir a Jesus no Santíssimo. E lá contém novos deveres, como nós aprendemos ontem. Lá no Santíssimo havia a lei de Deus. A lei ensinou os adventistas do 7º dia, depois do grande desapontamento de 1844, que haveria um juízo cujo padrão era a lei moral. A doutrina do juízo foi compreendida somente de 1844 para frente, porque Jesus havia entrado no Santíssimo e aqueles que o acompanharam compreenderam a doutrina do juízo investigativo, porque seremos julgados pela lei, e a lei se encontra justamente no Santíssimo. A lei também ensinou outra doutrina para os adventistas que entraram no Santíssimo. Ensinou que pela graça de Deus nós podemos ser obedientes à lei. Antes do Santíssimo, eu não diria somente antes, mas grande parte dos cristãos acham que a graça de Deus, ela somente pode nos perdoar dos pecados. E é verdade, a graça de Deus, ela nos perdoa dos nossos pecados, ela nos justifica. Mas a graça de Deus, ela também nos capacita a obedecer à lei de Deus. Ela nos dá poder para nós vencermos o pecado, estarmos em conformidade com a lei de Deus. Então, através da lei veio 2 doutrinas que são características da igreja adventista: o juízo investigativo e a relação entre a lei e a graça. E aí nós aprendemos que lá também está a vara de Arão, e a vara de Arão que estava morta, mas reviveu e produziu fruto,
significa a obra do Espírito Santo em nos dar uma nova vida em Cristo Jesus e produzirmos fruto de justiça. O poder de Deus em nos ajudar a vencer os nossos pecados. E a vara de Arão eu não mencionei ontem, mas ela também ensina uma outra doutrina que os adventistas conseguiram assimilar quando eles entraram no Santíssimo pela fé. Vocês sabem que doutrina é essa? A doutrina que a vara de Arão, que estava morta, mas ressuscitou, ensinou aos adventistas. A doutrina do estado dos mortos. Antes, os crentes não compreendiam, achavam que os mortos morriam ou iam para o inferno, ou para o purgatório, ou para o céu. Mas de 1844 em diante, houve a compreensão que o juízo estava acontecendo ainda para determinar a recompensa daqueles que morreram em Cristo. Então veio a doutrina do estado dos mortos e o maná, nós mencionamos ontem sobre a reforma de saúde, mas o maná também ensinou o povo de Deus, quando eles estavam no deserto, a guardarem o sábado. Vocês se lembram quando os israelitas estavam no deserto? Está em Êxodo capítulo 16. Deus falou para eles que na sexta-feira eles tinham que colher maná de que forma? Dobrado. Porque no sábado não cairia maná. Em outras palavras, Deus, através do maná, estava ajudando o povo a guardar o dia de sábado. Então, quando o crente entra pela fé no Santíssimo, ele aprende a guardar o sábado. E os adventistas aprenderam a guardar o sábado de 1844 em diante. Nós também aprendemos que o maná representa a dieta que Deus deu ao seu povo antes de entrarem na Canaã. E nós estamos prestes a entrar na Canaã celestial e Ele nos deu a mensagem de saúde, uma dieta vegetariana. Então vamos continuar no nosso estudo de hoje. Vamos em 1 Coríntios capítulo 10. Vamos abrir lá em 1 Coríntios capítulo 10. Só para dar o contexto para os irmãos, esse capítulo, 1 Coríntios capítulo 10, está falando da igreja do deserto. Quando eu falo a igreja do deserto, é a igreja de Moisés, aqueles que passaram 40 anos no deserto. E Paulo está dando o exemplo deles como uma advertência para que nós não façamos igual à igreja do deserto, a igreja de Moisés. E no verso 11 encontramos um princípio relevante para nós nesses últimos dias. Notem o que diz no verso 11. Ora, tudo isto, quando diz tudo isto, tudo que aconteceu lá no deserto, lhe sobreveio como, qual é a próxima palavra? Figuras, como uma ilustração. A historinha do Antigo Testamento, lá no deserto, é uma ilustração, uma figura. E estão escritas para aviso de quem? Aviso de quem? Nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Paulo está dizendo que o que está escrito sobre a igreja do deserto é, na verdade, uma advertência para nós que vivemos nos últimos séculos, a última geração. Nós vivemos nos últimos séculos, sim ou não? Tudo o que aconteceu lá no deserto era, na verdade, uma figura para nós aprendermos e não cairmos nos mesmos erros. O espírito de profecia chega a dizer que nós somos o Israel moderno, pois eles são o Israel antigo, e que nós temos endurecido nosso coração de forma ainda pior do que os israelitas no deserto. Quando nós lemos as histórias do Antigo Testamento e nós vemos aquele povo insubordinado, nós dizemos, esse povo era muito difícil. Eles não queriam se submeter a Deus de forma alguma, não tinham fé, viram tantos milagres, receberam tanta luz. Mas a verdade é que nós corremos o risco de fazer da mesma forma do que a igreja de Moisés no deserto. Por isso que Paulo diz, olha que aquelas histórias são, na verdade, para nós nesses últimos dias. Agora eu pergunto para os irmãos, visto que Deus nos nossos dias tem dado o maná que representa a reforma de saúde, existe alguma história lá no Antigo Testamento, na igreja do deserto, que fala sobre Deus dando o maná ao seu povo, sim ou não?
Sim. Então vamos ver essa história, visto que elas são figuras para nós que vivemos nesses últimos dias. Vamos lá no livro de Números, no capítulo 11. E ao nós lermos este capítulo, Números, lembre-se que ela é uma ilustração viva do que acontece hoje no nosso povo. Nós devemos ler com a intenção de escapar o erro que eles cometeram. Números capítulo 11, você deve se lembrar da história, então nós vamos pegar alguns versos, só para vermos o contexto, a partir do verso 4. E o vulgo, quando diz o vulgo, se refere dos egípcios que vieram junto com os israelitas para fora do Egito, e foram para o deserto e se misturaram com o povo de Deus. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará o quê? Carne a comer. Ou seja, começou com aquele grupinho que veio do Egito, era dos egípcios. Eles viram a mão de Deus operando para libertar Israel e decidiram ir junto com os israelitas. E quando eles estavam com os israelitas, eles estavam sempre questionando, murmurando e influenciava o resto de Israel. Porque agora o Israel todo começou a chorar e começou a pedir carne para comer. Será que eles não tinham outra comida? Olha o verso 6. Mas agora, a nossa alma, o que acontece com a nossa alma? Se seca. Sabe o que eles estão dizendo aqui? Nós não temos carne para comer, só tem o maná. E a nossa alma se seca, ou seja, nós estamos emagrecendo. E é claro que eles estavam emagrecendo. Estavam acostumados a comer as carnes, as comidas gordurosas do Egito. Saíram do Egito com as doenças dos egípcios. Mas agora eles estavam, na verdade, emagrecendo. E eles estavam dizendo: não tem nada para comer, estamos emagrecendo, nós queremos carne. Continuando o verso 6. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Eles estavam felizes com a dieta que Deus deu para eles para entrar na Canaã. Estavam felizes, sim ou não? Não, não estavam felizes. Começaram a reclamar. Não gostaram da dieta que Deus deu para o seu povo. Continuando, agora no verso 10. Então Moisés ouviu, o que diz lá agora? Chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Então o povo começou a realmente a não só murmurar, mas a chorar, porque Moisés cria que deveriam comer o maná de Deus. Lá vem o servo do Senhor dizer que a gente tem que comer maná. E choravam. E aí a palavra de Deus diz que a ira do Senhor se acendeu. No verso 13 agora. Olha só o que diz Moisés para Deus. De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Verso 18. E dirás ao povo, isso é o Senhor falando para Moisés, o que ele deveria dizer ao povo: santificai-vos para amanhã, ou seja, separai-vos para amanhã, e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito. Por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Verso 19. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias. No verso 20 diz: por 1 mês comereis carne. Verso 22 agora. Moisés diz: degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os, qual é a próxima palavra? Peixes do mar. Você vê que Moisés tinha a concepção que carne era tanto ovelhas, gado e o que mais? Peixe. De alguma forma, algumas pessoas acham que peixe não é carne, ou que galinha não é carne. Mas Moisés compreendia que aquilo era carne e ele indagou o Senhor: de onde que vai sair toda essa carne? Continuando, verso 31, era o Senhor que iria trazer aquela carne para o povo, visto que eles queriam,
então aquela carne vinha não em forma de bênção, mas vinha em forma de maldição. Olha só o que diz no verso 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, de um lado e de outro lado, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. É interessante ver nesse verso, pena que a tradução em português não ficou da melhor forma. Mas, na verdade, a carne, a codornizes que foram trazidas pelo Senhor foram para fora do arraial, ao redor do arraial. E o povo tinha que andar para fora do arraial para obter essa carne. Olha o verso 33. Quando a carne estava entre seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. E ali houve grande mortandade no meio do povo de Deus. É uma história cujo Paulo diz que é uma figura para os que vivem nos últimos dias. Uma história que é uma figura para eu e você. Deus tem oferecido maná para o seu povo? Ele tem. Ele tem oferecido maná para o seu povo, mas o povo tem preferido as carnes do Egito. Por que Deus escolheu uma dieta vegetariana para os israelitas, lá no deserto? A razão que Ele escolheu para eles, certamente é a razão que Ele escolheu para nós, porque assim como os israelitas estavam prestes a entrar na Canaã, nós também estamos. Mas eu temo que estamos rodeando no deserto, assim como os israelitas rodearam por insubordinação. Então por que Deus escolheu uma dieta vegetariana? Conselho sobre o regime alimentar, na página 375. Em geral, o Senhor não proveu carne a seu povo no deserto, porque sabia que esse regime suscitaria 2 coisas. O que são elas? Doenças e insubordinação. Essa daqui a gente ouve falar bastante. Um regime cárneo vai trazer a nós doenças, mas não foi só por isso que Deus não deu carne para eles. A outra razão é que a carne iria causar, segundo a palavra do Senhor, insubordinação, desobediência, rebeldia. Continuando, desejaram um regime cárneo e colheram-lhe os resultados. Olha o que aconteceu agora com o povo. Não atingiram ao divino ideal quanto ao seu, o quê? Caráter. Não conseguiram refletir o caráter de Cristo por causa do uso da carne. Ainda na mesma citação, a fim de modificar, note bem o que está acontecendo agora, a fim de modificar a disposição, a inclinação pecaminosa, melhor dizendo, e levar as mais altas faculdades do Espírito a exercício ativo deles, tirou a carne de animais mortos. Então Deus tinha um propósito muito mais elevado para o povo quando Ele deu um regime vegetariano para eles. Não era simplesmente ser saudáveis. É verdade, essa era uma das razões. Mas tinha a ver com o desenvolvimento do caráter moral. Então aqui estão as razões que Deus deu a dieta do maná, a dieta vegetariana, livraria o seu povo de doenças, livraria o seu povo da insubordinação, modificaria a disposição, elevaria o espírito, atingiriam o ideal de Deus na formação do caráter. Meus amigos, nós que estudamos que estamos vivendo no dia do juízo, o nosso nome, um dia, será avaliado, ainda que sejamos vivos. E uma vez que os nossos nomes são chamados e avaliados, e finalmente a porta da graça se fechar, nós vamos precisar atingir o ideal de Deus na formação do quê? Do caráter, porque uma vez que a porta da graça se fecha, não existe uma segunda o quê? Uma segunda chance. Vamos continuar. Por que Deus enviou carne para a igreja do deserto? Porque primeiro Ele tirou, depois Ele deu a carne, não foi? Mas como eu já disse anteriormente, aquilo ali não foi a bênção do Senhor, foi a maldição de Deus. Tomem cuidado, se você tem carne para comer,
Não ache você que é a bênção de Deus, porque Ele nos deu luz nos nossos dias do maná espiritual que é a reforma de saúde. Pode ser que Deus esteja fazendo assim como Ele fez com a igreja do deserto. Querem carne? Tudo bem, vocês vão conseguir a carne de vocês. Vou certificar que vocês comam a carne de vocês, mas não reconheçam como a minha bênção, reconheçam como a minha maldição. Então vamos ver o que o Espírito de Profecia diz. Ainda no mesmo livro, na página 374, foi unicamente, palavra forte e chave, unicamente devido ao seu, que diz aí? Descontentamento e murmuração. Eu não sei, não conheço a igreja do Jardim Vanderlei muito bem. Eu não sei se existe murmuração e descontentamento quando alguém prega sobre o regime alimentar. Tomara que não. Porque havia no Israel antigo descontentamento e murmuração em torno das panelas de carne do Egito, que lhes foi concedido alimento cárneo, e isto apenas por um pouco de tempo. Então Deus permitiu e deu aquela maldição, mas não para sempre, por um pouco de tempo. Visto que eles tinham opções melhores, por que voltariam para a dieta do Egito? Continuando, seu uso, o uso de carne, trouxe, o que é que trouxe para o povo? Doença e morte a milhares. Eu também não conheço, como eu disse, tão bem a igreja do Jardim Vanderlei. Eu não sei se existe casos aqui de doenças e mortes prematuras devido ao uso de carne. Espero que não. Todavia, a restrição a um regime sem carne não foi nunca... O que aconteceu? Eles nunca o quê? Foi nunca aceita de coração. Nunca realmente eles aceitaram. Depois de verem aquela mortandade, muitos se submeteram, mas com o coração chateado, amargurado. Então, por que Deus deu a dieta cárnea? Por causa da murmuração, descontentamento, maldição de Deus sobre os insubordinados. É possível que a história do maná esteja se repetindo hoje? Nós já estamos meditando nessa pergunta. Eu creio que sim. Como nós aprendemos, a luz dada por Deus e que Ele continuará a dar quanto à questão alimentar deve ser para o seu povo hoje o que diz aqui? O maná foi para o povo de Israel. Hoje Deus tem dado o maná do céu. Qual é a sua resposta para Deus? Gratidão ao seu amor? Eu vou mostrar uma citação aqui que vai responder se o povo tem realmente repetido a história do maná nos dias de hoje ou não. Olha só o que diz no Espírito de Profecia. A doença que tem visitado muitas famílias em aonde aqui? Battle Creek. Não necessitava sobrevir, houvessem eles seguido a luz que Deus lhes dera, sobre a reforma de saúde. Vou falar um pouquinho de Battle Creek para aqueles que não conhecem. Battle Creek era uma cidade onde havia uma grande comunidade adventista. Lá havia escolas, havia também uma universidade adventista, havia ali também uma publicadora, havia também ali uma associação. Havia muitas famílias que moravam em Battle Creek, adventistas do sétimo dia. E lá, dentro daquela comunidade adventista, muitas das famílias do povo de Deus estavam o quê? Doentes. Isso poderia aplicar para os nossos dias em lugares semelhantes, onde há escolas, universidades, casas publicadoras como Loma Linda, como, quem sabe, Tatuí. Uma cidade onde tem uma grande comunidade adventista. Será que o povo de Deus tem feito como fez Battle Creek nos dias dos pioneiros da igreja? Rejeitado a luz que Deus deu? Qual foi a dieta que Deus deu à sua igreja hoje? Vamos ver de forma prática qual é o maná que Deus nos deu. Conselho sobre o regime alimentar na página 396. Os cereais com frutas, nozes e verduras contêm todas as propriedades. Quantas propriedades? Todas as propriedades nutritivas necessárias à formação de bom sangue. Aqui está o maná que Deus concede para aqueles que entram no Santíssimo pela fé. Cereais, frutas, nozes e verduras.
Por vezes eu vejo algumas pessoas dizendo, ok, eu vou abandonar a carne, mas eu não gosto de comer verdura, eu também não gosto muito de fruta, eu também assim como alguns cereais, mas não muito diferente, só o arroz e o feijão tá bom, e nozes só de vez em quando. Você está rejeitando o maná de toda forma. A dieta alimentar que Deus deu ao seu povo, mais uma citação para confirmar, são verduras, frutas e cereais. E aqui não mencionou a questão das castanhas, mas inclui também, como vimos na citação anterior, devem constituir nosso regime. Ou seja, todos eles são necessários. Se você quer aderir à reforma de saúde, o maná de Deus, no dia do juízo, você tem que adaptar o seu paladar. Eu não fui criado adventista do sétimo dia, mas graças à minha mãe, desde pequeno ela me acostumou a comer verduras e frutas. Porque quando eu acordava de manhã, eu acordava com um copo de cenoura e beterraba. E ela dava para mim e dizia, você não sai da cama enquanto não tomar todo esse suco. E aí eu tinha que tomar, e ali eu ficava meio chateado e tomava aquele suco. Na manhã seguinte ela vinha com um copo de mamão com laranja. Na manhã seguinte ela vinha com um copo de abacate com leite. Eu não gostava, mas hoje eu dou graças a Deus à minha mãe, porque mesmo antes de tornar adventista eu já comia muita fruta, muita verdura. E isso é importante que se você não tem o costume, você tem que dar uma chance ao seu paladar. Eu já conheci pessoas, eu tenho 2 agora na minha mente, que se tornaram vegetarianos, mas ainda assim só queriam comer o tomate, o arroz e o feijão. Não vai funcionar. Assim como a carne faz a pessoa ficar doente, só o tomate, o arroz e o feijão vai fazer você ficar doente. Porque esse não é o maná. O maná é a dieta completa que Deus deseja nos dar. As verduras, as frutas, os cereais e as castanhas. Nem 1 grama de, o que diz aqui? De carne deve entrar em nosso estômago. O comer carne não é natural, porque Deus não criou o ser humano dessa forma. Uma vez eu vi uma apresentação sobre o regime alimentar e o pregador estava argumentando, porque algumas pessoas dizem assim, não, o homem foi criado para comer carne, olha só o nosso canino, não é assim que as pessoas dizem? Está vendo esse canino? É porque nós fomos criados para comer a carne e rasgar a carne. E aí o pregador mostrou a foto de um gorila que tinha um dente, o canino deste tamanho. E o gorila, para aqueles que sabem, é vegetariano. E depois ele mostrou um elefante com um dente desse tamanho. E o elefante é o quê? Vegetariano. Não é natural. Deus não nos criou dessa forma. Foi, na verdade, um plano B, porque havia falta de alimento. E algumas passagens do Espírito de Profecia ainda diz que foi para diminuir a vida do homem. Propositalmente, porque o homem era tão transgressor que era necessário diminuir a sua vida para não contaminar a terra tão rápido. O plano B de Deus seria o escape, uma alimentação carne, mas ainda assim alimentos, carnes puras e limpas. Mas o plano A é para aqueles que vivem no dia da expiação, no dia do juízo. É o que nós estamos buscando. Devemos voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem. Essa passagem aqui é bastante importante. Talvez vocês não conseguem ainda visualizar o porquê eu disse isso, mas algumas pessoas leem essa passagem a partir dessas palavras aqui, ó. Devemos voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem. Falando da dieta que Deus deu para o homem, aonde? No Éden. Aí eles dizem, está vendo? A dieta do Éden não incluía nem mesmo verduras. Mas não é isso que o contexto está dizendo. O contexto deixa claro, no mesmo parágrafo ela diz verduras, frutas e cereais. E quando ela diz que nós devemos voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem, ela se referia especificamente na questão de comer o quê? Carne. Então não entre no fanatismo de não comer a sua couve, o seu alface, as suas batatas, porque não é isso que o texto estava dizendo. Muito pelo contrário, como nós vimos. Continuando, ainda falando da dieta que Deus deu para o seu povo nesses últimos dias, na página agora 384,
A luz que me é dada é que não tardará muito, teremos de abandonar o uso de alimentos animais. Agora, quando fala de alimentos animais, vai mais além do que simplesmente o uso de carne. Alimentos animais incluem o quê? Ovos e leite e os seus derivados, como o queijo. Ela diz que, pelo menos na época que ela escreveu, não havia chegado tempo ainda. Mas teremos. Do presente momento que ela escrevia, ela apontava para um evento futuro. Teremos de abandonar o uso de alimentos animais. Mesmo o leite terá de ser rejeitado. Por quê? Acumula-se rapidamente a doença no mundo animal. E nós sabemos que nos nossos dias, hoje, para aumentar a produção de leite, o que eles aplicam no animal? Hormônios. Como é que eles alimentam os animais que produzem ovos e leites? Com alimento transgênico. Para aumentar a produção de ovos, hormônios, sem dizer no regime que eles estão de alto estresse, antinatural, a qual aumenta as doenças entre os animais. Eu particularmente vejo essa citação como algo que já aconteceu nos nossos dias. Continuando. Em muitos lugares, o que diz agora? Os peixes ficam tão contaminados com a sujeira de que se nutrem, que se tornam causa de doenças. Isso se verifica especialmente onde o peixe está em contato com os esgotos de grandes cidades. Continuando, na mesma citação, na página 394, peixes que se alimentam dessas matérias notem agora, podem passar a grandes distâncias, sendo apanhados em lugares. Que lugares eles são apanhados? Em que as águas são puras e boas. Ou seja, ele passou lá naquela contaminação, e aí ele foi para as águas puras e boas, e você apanhou ele lá. De modo que, ao serem usados como alimento, ocasionam doença. Ou seja, você nem mesmo percebeu, mas embora você pescou em um lugar aparentemente seguro, ele estava contaminado. Isso ela escreveu nos seus dias, quando a reforma industrial ainda estava apenas começando. E as principais causas de contaminação é também a reforma industrial das águas, dos rios, dos mares. A população mundial, eu nem sei dizer o quanto que aumentou, se 300, 400, 500%, não tenho esses dados, mas aumentou de forma significativa. Consequentemente, a poluição aumentou. Se havia risco de nós irmos em um lugar puro, de águas puras, e pegar um peixe contaminado naqueles dias, hoje nem se fala, concordam comigo? Continuando. Uma pergunta para nós. Uma alimentação vegetariana é o suficiente para termos saúde? Pode ser um pouquinho confusa essa pergunta, mas o que os irmãos acham aí? Uma dieta 100% vegetariana é o suficiente para termos saúde? Sim ou não? Ok, eu ouvi alguns dizendo sim. Alguém acha que não? Ok, eu ouvi algumas pessoas dizendo que não. Eu compreendo os que disseram sim. Vocês estão imaginando aquela alimentação ideal que eu falei, né? Das frutas, dos cereais, dos vegetais, das nozes, né? As raízes. Então você disse sim por causa disso. Mas a verdade é que a resposta correta para essa pergunta é não. Como nós vimos, tem pessoas que se tornam vegetarianas e ainda assim têm um rendimento nutricional em seu alimento muito pobre. Olha só o que ela diz aqui. Existem alguns alimentos que, na verdade, não nutrem e que prejudicam a nossa saúde. Conselhos sobre o regime alimentar, na página 395. Bolos, pudins e cremes causarão o quê? Desordem aos órgãos digestivos. Agora, esses 3 itens aqui têm algo em comum. O que é em comum entre bolos, pudins e cremes? Ok. Alguns falaram corretamente os ovos, o leite, né, o açúcar. O açúcar sendo uma caloria vazia, abaixo da nossa imunidade. Aí você poderia dizer, não, mas o meu bolo, o meu pudim, o meu creme, ele é 100% vegetariano. Não tem nem leite e nem ovos. Muito bem, já melhorou. Mas a verdade é que o açúcar também em excesso é prejudicial. Por vezes ainda pior do que a carne, dependendo da quantidade. Agora, vamos pegar o princípio. A regra é isso aqui, ó. Vou ensinar para vocês a diferença de princípio e regra, ok? A regra é assim, ó. Você lê aqui, ó. O Espírito de Profecia diz que eu não posso comer
ou pelo menos deveria ser de forma temperada, bolos, pudins e cremes. Mas não fala do refrigerante que é lotado de açúcar, então pode. Aí você está vendo só a regra, você não entendeu o princípio. O princípio está falando de alimentos ricos em açúcares vazios, simples. Lá em casa, eu e minha esposa decidimos, eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, porque eu sei que a reforma de saúde é algo gradual, que é algo progressivo. É algo o que eu falei? Progressivo e gradual, ok? Tem pessoas que se apegam em uma citação do irmão White, que diz que a reforma de saúde deve ser progressiva, e eles nunca que saem do lugar. Eles usam, na verdade, a citação que dizem para eles progredirem como uma desculpa para não progredirem. Mas, de fato, a reforma de saúde é progressiva. Então, eu vou falar algo que nós decidimos em casa implementarmos. Nós decidimos cortar o açúcar em pó. Eu não sei se eu me refiro dessa forma. Seriam os açúcares, o açúcar branco, o mascavo, demerara, e usamos somente açúcares como o mel, o maple e néctar agave, o melado, okay? E mesmo assim de forma temperada. E o meu paladar se acostumou de tal forma que quando eu como algo, porque dependendo do alimento, e os irmãos me servem quando eu vou em certo lugar, eu como de forma temperada. Mas o meu paladar se adaptou de tal forma que ainda que esteja no ponto, para muitas pessoas, para mim é muito doce. Eu quase não consigo comer, porque o paladar se acostuma. Uma granola que eu compro no supermercado, eu e minha esposa não conseguimos comer. O paladar ele vai se habituando e sendo moldado, assim como o nosso ouvido com a música sagrada, assim como as nossas palavras, assim como a nossa mente, ela vai se moldando, se adaptando. O nosso paladar ele também vai santificando, mudando, se adaptando a alimentos simples, preparados de forma simples. Mais alimentos que podem prejudicar a nossa saúde, ainda que são vegetarianos, diz no mesmo livro, na página 400, muitos, porém, têm, falando da reforma de saúde, tornado objeto de quê? Zombaria. E eu já tenho visto isso várias vezes na igreja. Zombaria com a reforma de saúde. De que forma que eles zombam? Tem continuado a usar o quê? Chá. Aqui não se refere ao chá de ervas medicinais. Se refere a chá estimulante, que contém nutrientes que são estimulantes, como o próprio café é um exemplo, contendo a cafeína. Condimentos e alimentos carne. É dessa forma que as pessoas estão zombando. Talvez você nunca viu ninguém falando mal diretamente a reforma de saúde, mas eles zombam. Porque a despeito de Deus dar a luz, eles continuam tomando bebidas estimulantes, condimentos e alimento carne. Tem o corpo cheio de doenças. Como podemos nós apresentar tais pessoas ao Senhor para serem o quê? Curadas. Sabe o que ela está dizendo? Como é que nós podemos vir quarta-feira na igreja e orar por um irmão da igreja que está doente, quando ele ainda está comendo alimento rico em açúcar, rico em leite, ovos, carne, café, chás estimulantes, refrigerante? Como é que nós apresentamos essa pessoa ao Senhor? Não tem sentido nenhum. Isso é zombar do Senhor. E com Deus não se zomba. Deus deseja curar essas pessoas através da reforma de saúde. Ele não quer curar uma pessoa que zomba da reforma de saúde na sua vida, porque se ele curar aquela pessoa, ela não vai mudar os seus hábitos pecaminosos que fez ela se tornar doente. Se Deus a curasse, é como se fosse Deus dizendo: continua no seu estilo de vida. Era Deus condescendendo com o pecado, e Deus não pode, Ele quer nos libertar do pecado. Agora, vamos, já que vocês estão aprendendo sobre a diferença entre regra e princípio, a regra diz aqui que é café que não pode tomar, mas o café é estimulante por causa do quê que o café é estimulante? Da cafeína. E o chocolate tem cafeína? Se o café não pode, se você entende o princípio e sai da regra, se você entende o princípio, o chocolate então não pode. É estimulante. Continuando. Ainda falando de alimentos que, embora são vegetarianos, afetam a nossa saúde, o efeito do queijo é deletério.
Porque o queijo é, na verdade, o leite apodrecido. O pão feito com farinha, o quê? Que tipo de farinha? Refinada, não comunica ao organismo ao quê? A nutrição que se encontra no pão de farinha integral. Okay? Então aqui está nos orientando a comer comidas integrais. A regra diz pão, mas se você entende o princípio, isso se aplica ao arroz integral, ao trigo integral e por aí vai. Aos alimentos integrais, ao macarrão integral. A farinha refinada, ela vai no nosso sistema digestivo de forma muito rápida e joga o açúcar para o sangue de forma muito rápida. E o nosso nível de açúcar sobe lá em cima e desce lá embaixo e já estamos com fome de novo e não fomos alimentados. Então a orientação é que nós comemos alimentos integrais que têm fibra e faz a nossa digestão de forma controlada, enviando os nutrientes de forma ordenada para a nossa corrente sanguínea. Então vamos lá, já entendemos que ser vegetariano não é o bastante. Nós temos que ter uma alimentação simples, saudável e comer de tudo que é bom que o Senhor fez para nós. Quais são as consequências de não seguirmos o plano A de Deus? E eu gostaria de abrir um parêntese. Eu sei que existem situações que é necessário viver no plano B de Deus, que foi quando Ele permitiu o uso de carne. Existem situações dessa forma, mas não creio que se aplica para um país como o Brasil, ou que se aplica para um povo que recebeu tanta instrução e tanta luz como os adventistas do sétimo dia. Então vamos ver, já que nós temos a condição de viver no plano A, especialmente porque estamos no dia da expiação e devemos nos preparar para viver sem um intercessor, vamos ver quais seriam as consequências. Câncer, tumores e doenças do pulmão são em grande escala produzidos por comer o quê? Carne. E nós sabemos que a maioria das doenças, ou muitas delas, são causadas por hábitos alimentares errôneos, como a pressão alta, colesterol alto, diabetes. A alimentação cárnea pode afetar a minha vida espiritual. O que os irmãos acham? Eu tenho visto algumas exceções, mas a maioria das vezes que eu ouço alguém ensinar sobre o regime alimentar, é apresentado como se fosse algo meramente de saúde. E eu digo para vocês, quando eu entrei na igreja adventista, isso não conseguia alcançar o meu coração. Que era apresentado e viam pessoas capacitadas e diziam os pormenores dos alimentos, o que um é bom, o que o outro é mau, e como se alimentar da melhor forma e fazer tratamentos naturais. Isso não alcançava o meu coração. Não alcançava, eu gostava, eu achava interessante. E eu via que a maioria também não era alcançado com a mensagem de saúde quando era apresentado de um ponto de vista somente de saúde. Não tem nada a ver com a minha vida espiritual, não tem nada a ver com a minha salvação. Eu já não creio dessa forma, graças a Deus. E Deus me alcançou quando Ele me mostrou que, na verdade, iria afetar a minha espiritualidade, sim. Olha só o que diz no Espírito de Profecia. Eu tenho algumas passagens para compartilhar com vocês sobre esse ponto. Conselho sobre o regime alimentar, na página 382. Há pessoas que devem ser despertadas para o perigo de comer carne, que ainda comem carne de animais, pondo assim em risco o quê? A saúde física, mental e espiritual. E aí, o comer carne pode afetar a minha vida espiritual, sim ou não? Sim, sem dúvidas. Afinal de contas, Deus se comunica principalmente com a nossa mente, através da nossa mente. Continuando a mesma citação, muitos que são agora só meio convertidos quanto à questão de comer carne, o que acontecerá com eles? Sairão do povo de Deus para não mais andar com Ele. Então é claro que quando realmente os eventos começarem a se desenrolar como leis que infligem a nossa liberdade de consciência, muitos não poderão suportar a pressão moral por causa do seu regime cárneo. Isso afetou a sua espiritualidade, o seu discernimento, a sua comunhão com Deus, a sua saúde. Irão deixar o povo de Deus.
Na página 383, pelo uso de alimentos cárneos, a natureza animal é fortalecida e o que acontece com a natureza espiritual? Enfraquecida a espiritual, através do uso de alimentos cárneos. Então, de que forma a alimentação carne afeta a minha vida espiritual, a minha espiritualidade? Vamos ver. Na página 382, um regime de carne tende a fazer o quê? Desenvolver a sensualidade. O desenvolvimento da sensualidade diminui a espiritualidade, tornando a mente incapaz de compreender a verdade. Tal regime, o regime cárneo, contamina o sangue em suas veias e estimula as paixões sensuais inferiores, enfraquece a viva percepção e o vigor dos pensamentos para a compreensão de quem? De Deus e da verdade, e o conhecimento de si mesmos. Então vamos ver os pontos que o regime cárneo pode afetar a nossa espiritualidade. Estimula as paixões sensuais inferiores, ou seja, os desejos carnais, e não simplesmente falando da parte do sexo em si, mas também da irritação. Tem pessoas que são extremamente irritadas e não sabem que Deus quer dar graça para ele vencer esse temperamento irritado. Só que Deus vai te dar graça, mas você tem que fazer a sua parte, e a sua parte é o regime alimentar vegetariano, porque o regime cárneo estimula a irritabilidade dos seus nervos. E por isso você é uma pessoa irritada, nervosa, diminui a espiritualidade, enfraquece a viva percepção, enfraquece o conhecimento de si mesmo, incapacita a compreensão da verdade, enfraquece o vigor dos pensamentos. Foi tudo isso que aconteceu com a igreja lá do deserto. Agora você entende por que eles eram tão desobedientes. Eles viram a água saindo da rocha, e viram a nuvem, viram a coluna de fogo, e o maná caía do céu. E ainda assim desobedientes, porque perderam todas as suas percepções espirituais, foram enfraquecidos moralmente através do uso da carne. O que eu como pode afetar a minha salvação? O que vocês acham? A gente já respondeu essa pergunta. O que eu como pode afetar a minha salvação, sim ou não? Desde que eu saiba, o primeiro pecado que existiu na face dessa terra foi o pecado do apetite. Deus falou, não come, ela foi lá e comeu. Pode afetar a minha salvação? Para Eva e Adão afetou. Depois foi Esaú. Não conseguiu controlar o seu apetite e vendeu a sua primogenitura. A bênção de Deus foi trocada por um prato de comida. Não conseguia refrear o seu apetite. E diz a Bíblia que ele não achou arrependimento. Para ele fez diferença, afetou a salvação. E depois foi o povo de Israel, ao rejeitar o maná, pereceram vários deles. Para eles, foi um ponto de salvação. Quando Satanás foi tentar a Jesus no deserto, qual foi a primeira tentação que ele utilizou? No ponto do apetite. Mas, por outro lado, nós temos exemplos fantásticos na palavra de Deus. Nós temos exemplos como Daniel e seus amigos. Eles conseguiram ser luz em Babilônia. Tudo começou em Daniel capítulo 1. Às vezes a gente já pula para Daniel 2 e Daniel 3, quando teve aquela estátua erigida, e aqueles jovens não se dobraram àquela estátua, permaneceram firmes nos caminhos de Deus, e todo mundo diz, olha que jovens que temem ao Senhor, amém por isso. Mas saiba você que aquela preparação aconteceu no capítulo 1, quando eles fizeram a escolha de não se contaminarem com as iguarias do rei. E escolheram uma dieta vegetariana. E foram 10 vezes mais sábios do que os sábios de Babilônia. Tornaram-se luz para o mundo. Nós, adventistas, podemos ser luz para o mundo. Os poucos que aderem à reforma de saúde já são. Vi uma reportagem de Loma Linda como o povo que mais vive na terra. Isso porque quando eu fui para Loma Linda, eu não encontrei nenhum restaurante vegetariano adventista. Mas ainda assim prevalece pessoas que guardam a reforma de saúde lá e tornou-se uma atração para o mundo. A verdade é que nós deveríamos ser referência para o mundo.
Quando a doença da vaca louca atingiu a Europa e as carnes estavam contaminadas, as pessoas com medo de comerem carne, as pessoas estavam ficando doentes, será que nós fizemos a diferença? Infelizmente não, porque os adventistas também ficaram doentes com a doença da vaca louca. Nós éramos para ter sido referência, luz para o mundo, chamar a atenção do mundo para a nossa mensagem. Vejam só, os que têm sido instruídos do quê? Com relação aos efeitos prejudiciais do uso da alimentação, que tipo de alimentação? Carne, do chá e do café, bem como de comidas muito requintadas e insalubres, e eu creio que nós temos sido instruídos, continuando, e que estão resolvidos a fazer com Deus um concerto com sacrifício. Eu oro para que você esteja resolvido em fazer um concerto com Deus, ainda que exija sacrifício. Não hão de continuar a satisfazer o seu apetite com alimentos que sabem ser prejudiciais à saúde. Todos aqueles que estão resolvidos em fazer um concerto com Deus não vão comer alimentos prejudiciais à saúde. Continuando. Deus requer que o apetite seja dominado, controlado e se pratique a renúncia no tocante a coisas que fazem mal. É esta uma obra que tem de ser feita antes de quê? Que o povo de Deus possa ser apresentado diante dele de que forma? Perfeito. Deus quer apresentar um povo lá no Santíssimo, diante de Deus, perfeito. E aí, quando ele apresentar esse povo, Jesus diz, aquele que é justo continua sendo justificado, e aquele que é ímpio continue a praticar a iniquidade. A porta da graça se fecha. Agora sim ele tem um povo que está pronto para viver sem um intercessor. E esta obra de aperfeiçoamento de caráter será grandemente completada devido à obra da reforma alimentar. Esta é uma obra que tem de ser feita antes que o povo de Deus possa ser apresentado diante dele perfeito. Meus irmãos, como vocês puderam notar, a questão do regime alimentar não é uma questão simplesmente de saúde. Nós podemos ver algumas razões ali do porquê nós temos que adotar essa reforma, e alguns ainda se apegam a detalhes e argumentos. Eu interpreto como argumentos vãos. Um bem conhecido, mas Jesus comeu peixe. Eu pergunto para você, quando Jesus se apresentou aos discípulos e provou daquele peixe a fim de mostrar para ele que ele não era um fantasma, mas sim realmente alguém ressuscitado, ele estava vivendo no dia da expiação, ele estava batalhando contra as tendências da carne como nós estamos hoje, ele estava com o corpo glorificado. A Bíblia apresenta ele como se fartando do único alimento que estava ali para que ele pudesse testificar da sua ressurreição. A Bíblia diz que ele estava ali se fartando, é isso que diz? Sem dizer que nós lemos um texto que hoje os peixes estão contaminados. Será que há 2000 anos atrás era a mesma cena do que se existe nos rios e nos mares de hoje? Sim ou não? Sem dizer que o povo de Deus vivia uma reforma de higiene. Vocês sabiam disso? Eles sabiam exatamente como ter higiene, porque Deus ensinou. Não era como as cidades de hoje que contaminam os rios e mares. Isso são argumentos que eu creio foram criados pelo vulgo, aquele povo que ama as panelas de carne do Egito. Nós devemos fazer uma decisão. Se você ainda não fez essa decisão de entrar no Santíssimo pela fé e abraçar a reforma de saúde, eu faço um apelo no nome do Senhor, que intercede por nós no Santíssimo, que hoje você faça uma decisão. Eu gostaria de chamar você aqui à frente. Se você ainda não fez essa decisão, eu sei que você pode estar em uma batalha espiritual dentro de você, mas se você quer fazer essa decisão hoje, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Se você nunca teve essa luz que a reforma de saúde afeta a sua vida espiritual, o seu caráter, e você entendeu que Cristo quer te fazer vitorioso para você viver sem um intercessor quando a porta da graça fechar,
e a reforma de saúde vai te ajudar, e hoje, pela primeira vez, você quer fazer essa decisão, eu te chamo aqui na frente. Louvado seja Deus pela sua decisão. Se você já fez essa decisão, não precisa se levantar. Eu estou chamando aqueles que ainda fazem uso de alimento carne. Louvado seja Deus pela sua decisão. Se você hoje aprendeu algo novo sobre a reforma de saúde que você não sabia, eu sei que eu não me peguei a tantos detalhes sobre a reforma de saúde, mas se hoje você aprendeu algo novo, que você nunca aprendeu antes e você quer aplicar na sua vida, você já não come carne, mas você aprendeu algo novo e você quer aplicar na sua vida, eu convido você também a vir aqui na frente. Louvado seja Deus pela sua decisão. Louvado seja o Senhor. Não permita que o inimigo possa deixar o seu coração constrangido. Também gostaria de encorajar aqueles que têm aderido à reforma de saúde, que ela possa ser progressiva em sua vida, que nós possamos exercer também o amor fraternal e venhamos a ensinar uns aos outros como nós podemos glorificar a Deus e viver uma vida do terceiro Elias, amém? Uma vida daqueles que vivem lá no Santíssimo, sabendo que nós podemos ser chamados no juízo a qualquer momento. Não podemos dar nenhuma chance para a carne, porque o alimento carne favorece as tendências pecaminosas. Vamos orar. Nosso querido e amantíssimo Senhor que estás nos céus, nós queremos agradecer-te de forma especial por ter nos dado a reforma de saúde, o maná de seu povo hoje. Ajuda-nos a esvaziar-nos de toda a murmuração e insatisfação do coração, para que não venhamos a ser como os egípcios ou como o povo de Israel no deserto. Obrigado pela história do maná e por nos ensinar que é uma história para a nossa advertência hoje. E por favor, nos liberte do apetite pervertido. Nos ajude a vencer os hábitos alimentares que somente fortalecem as tendências da carne. E oro para que todos que tomarem firme decisão ao seu lado de ouvir a voz profética e mudarem seus hábitos alimentares, que possam ser fortalecidos e animados por teu Espírito. E que aqueles que resolveram dar mais um passo na reforma de saúde também possam ser animados e incentivados por ti. Estas bênçãos pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.